Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 28 a 30. E por que vos inquietais com o vestido? Considerai como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fiam. Digo-vos, todavia, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se, pois, Deus veste assim uma erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Palavra da salvação. Comentário: Mateus 6, de 28 a 30. São João Crisóstomo. Depois de demonstrar aos seus discípulos que não era conveniente andar preocupados com o alimento, passou a outra coisa mais simples. Não é tão necessário o vestido como o alimento. E por isso diz: E por que vos inquietais com o vestido? Não faz uso aqui do exemplo das aves, para citar o pavão real ou o cisne, dos quais se poderia tomar exemplos parecidos, mas dos lírios, dizendo: Considerai como crescem os lírios do campo. Quer demonstrar com essas duas coisas a superabundância de seus dons, a saber, pela liberalidade da beleza e pela vileza daqueles que Deus reveste de um tão brilhante ornamento. Os lírios, quando chega seu tempo, brotam, vestem-se com esplendor e se enchem de perfumes. E o que não haviam tomado da terra pela raiz, recebem-no de Deus de maneira invisível. Todos são tratados da mesma maneira, a fim de que a plenitude com que são enriquecidos não seja julgada a obra da casualidade, mas que se entenda perfeitamente que foram criados pela providência divina. Assim os expressa dizendo: não trabalham para confortar os homens, não fiam para confortar as mulheres. Dizendo isso, não proibiu o trabalho, mas a preocupação, como antes havia feito, falando da semeadura. E para recomendar mais a providência do Senhor, que muito excede a diligência humana, acrescenta: Digo-vos, todavia, que nem Salomão em toda a sua glória. Há tanta diferença entre a verdade e o erro, quanto entre o vestido e as flores. Se Salomão foi superado pelas flores, sendo que foi o mais magnífico dos reis, como poderás tu, com teus trajes, vencer as flores? Salomão foi superado pelas flores em formosura, não por uma só vez, nem duas, mas por todo o tempo quanto durou seu reinado. E isto é o que significam aquelas palavras, em toda a sua glória. Porque nenhum só dia pôde aparecer tão ornado quanto as flores. Ou diz isso porque Salomão, ainda que não fizesse os vestidos que trajava, os mandava fazer. Onde há ordem, frequentemente, encontra-se ofensa dos que servem e ira do que manda. Estas flores, ao contrário, são adornadas sem que pensem no assunto. Se Deus cuida tanto das flores da terra, que morrem logo depois de nascerem e serem vistas, acaso negligenciará os homens, os quais criou não para um tempo limitado, mas para que vivam eternamente? E isto é o que expressa quando diz: Se, pois, Deus veste assim uma erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não mais o chamas de lírio do campo, mas de erva do campo, manifestando assim sua vileza. E acrescenta outra vileza, dizendo que hoje existe, e não disse amanhã não existirão, mas algo mais desabonador, e amanhã é lançada no forno. Quando diz, quanto mais a vós, declara de modo oculto a dignidade do gênero humano, como se dissesse: Vós, a quem meu Pai deu uma alma, formou um corpo, enviou profetas e entregou o seu Filho unigênito.